Vamos voltar para João, capítulo 8. João 8. João 8. A gente leu no domingo passado, João 8, do 21 até o 27. Aí nós trabalhamos o tema da mensagem, o destino do domingo passado foi o destino dos incrédulos. Nós tiramos algumas aplicações daquele domingo. Trabalhamos a questão A primeira aplicação foi que Jesus não levaria nenhum incrédulo ao céu. Esse foi o primeiro ponto que nós trabalhamos no domingo passado. O segundo ponto que nós trabalhamos no domingo passado estava lá no versículo 23 de João 8, que era Jesus é Deus. E nós falamos isso, nós mostramos que Jesus disse eu sou. E esse eu sou é uma figura bem presente do que Deus disse lá em Êxodo a Moisés, quando levou Moisés até o Egito para libertar o povo. E Deus disse para Moisés o seguinte: olha, Moisés, chega lá e diz que o eu sou te enviou. E Jesus aqui, no domingo passado, nós mostramos que ele é Deus, que ele se colocou, ele se adjetivou como o eu sou. Para o judeu, uma pessoa que chegasse e dissesse eu sou, veria logo à mente aquela figura lá do Êxodo, da libertação de Israel do Egito. E o segundo e o terceiro ponto, melhor dizendo, que nós trabalhamos no domingo passado, foi que Jesus dizia verdades abertamente. Jesus sempre disse as verdades abertamente. O problema é que as pessoas ou distorciam ou não entendiam. Só existiam essas duas variantes. E os crentes criam, logicamente entendiam e criam do que Jesus falava. Então, os incrédulos não compreendiam o que Jesus falava. Está lá no versículo 26 e 27 de João, capítulo 8. Hoje nós vamos ler apenas 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 28, versículo 29 e versículo 30 de João 8. Tá? O tema da mensagem de hoje é o seguinte: o Filho do Homem. Nós vamos mostrar Jesus Jesus sendo levantado, uma alegoria, vamos dizer assim, uma frase simbólica para a crucificação de Jesus. Que nós vamos ver que Jesus e Deus têm uma natureza íntima, nós vamos ver aqui nas falas de Jesus, e o efeito da fala de Jesus sobre aqueles que estão lhe ouvindo. Então, o tema da mensagem é o Filho do Homem, João 8, do 28 até o 30. Vou fazer a leitura do texto. O texto diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Tem aqui a leitura. Pai, mais um domingo, Senhor, mais uma exposição. Que o Senhor venha falar conosco, ministrar os nossos corações e se mostrar Salvador a todos que estão aqui vendo e todos que virão ver esse vídeo, Pai. Pai, que Tu venha consolar, que Tu venha transformar, que Tu venha habitar com Teu Espírito Santo em cada pessoa que está aqui, transformando esse coração, convertendo esta pessoa e se mostrando Salvador e gracioso para com os homens como o Senhor é. Muito obrigado, que o Senhor nos ajude e que tenhamos uma iluminação do Espírito para entender a Tua palavra. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. O Filho do Homem. Aqui no versículo 28, o texto diz: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Primeiro ponto aqui eu quero mostrar para vocês aqui no versículo 28 é o seguinte: o Filho do Homem levantado, Jesus Cristo. Jesus ele está aqui anunciando, predizendo o que irá acontecer com ele. Claro que ele não disse claramente: eu serei crucificado, entregue e morto por causa de vocês, por causa da incredulidade de vocês, por causa da dureza do coração de vocês, vocês vão me matar. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o que Jesus quer dizer aqui nas entrelinhas, para nós aqui que temos a revelação bíblica já exposta como um todo, com todo o entendimento que já temos por causa da Sagrada Escritura. Jesus está dizendo aqui o seguinte para aqueles judeus: olha, vocês vão me matar, vocês vão me entregar porque vocês são incrédulos. Quando levantardes o Filho do Homem,
Ou seja, literalmente, quando vocês me matarem, quando vocês me entregarem, quando vocês mostrarem o potencial total da sua incredulidade, vocês vão ver que eu sou. Jesus disse. Então o primeiro ponto é esse. O Filho do Homem sendo levantado. Levantado por quê? Porque ele vai ser morto. Ele vai ser entregue pelos incrédulos. Não é diferente do que acontece muito hoje, tá? Muito do que acontece hoje é muito parecido. É que as pessoas não têm a oportunidade de crucificar Jesus de novo. Senão ele seria crucificado de novo. Pode ter certeza. As pessoas não gostam de Jesus. As pessoas odeiam o que Jesus diz. Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai vir ao Pai senão por mim. Ah, mas isso... isso é duro. Quer dizer que é só por Jesus então que nós temos acesso ao Pai. É só por Jesus. E isso faz com que as pessoas fiquem com raiva. O cristianismo, ele é uma abre aspas, religião, fecha aspas, uma religião exclusivista. O único caminho que te leva a Deus é Jesus Cristo. Enquanto todas as outras religiões te oferecem inúmeros caminhos, boas obras, supostos guias e gurus espirituais que te conectam com Deus e tudo mais que a gente vê por aí nas religiões mentirosas, no cristianismo só existe um caminho: Jesus Cristo. É por isso que ele é tão odiado. Imagina você chegar para uma pessoa, para um religioso, e dizer assim: essa tua religião é falsa. Ela vai olhar para você com raiva, vai dizer: o quê? Você está me discriminando religiosamente? Jesus aqui está mostrando para aqueles judeus que vocês vão me levantar, vão me crucificar, vão me pregar no madeiro, porque vocês são incrédulos. Vocês vão me matar. Esse é o ponto 2 aqui que Jesus está trabalhando. Terceiro ponto. Esse levantardes aqui, muitas das pessoas olham para a figura da crucificação e veem um Jesus um pouco diferente do bíblico. Aqui esse levantardes, a morte de Jesus, não foi uma derrota para Jesus, mas uma glorificação de Jesus. Porque ele perdoou os pecados daqueles que creem, ele ressuscitou o terceiro dia, está sentado agora, nesse exato momento, à destra do Pai, nos céus. Então o levantardes de Jesus aqui, a crucificação dele, como um todo, o ato da sua morte, ele é algo benéfico, algo bom, não é algo ruim. Porque se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos a oportunidade de salvação. Porque era impossível, o autor dos Hebreus diz, que o sangue de bodes e de touros purificasse o pecado das pessoas. É impossível. Então é pela fé na morte, no sangue de Cristo que foi derramado. Então note, o levantardes aqui, muitas das vezes a gente olha como simplesmente algo ruim. Mataram Jesus. Não. No todo, no completo, foi algo bom. Agradou ao Pai moê-lo, é o que a Escritura diz. Foi agradável, por quê? Porque assim o Pai teve a oportunidade de salvar eternamente os seus eleitos, por meio do sacrifício do Filho. Então, toda vez que você olhar para a crucificação, você não vê, tu não olha para a crucificação como algo ruim, algo que fizeram de mal com Jesus. Porque se não fosse a crucificação, a morte, ele ter sido entregue, nós não teríamos salvação eterna. Nós não teríamos um mediador. Nós não teríamos sido lavados e purificados com o sangue de Cristo. Terceiro ponto aqui, quarto ponto que eu quero mostrar. Cristo na cruz, ele venceu. Já parou para pensar que a morte de Cristo é uma vitória? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a morte de Jesus Cristo é uma vitória? Já pararam para pensar se Cristo não tivesse vindo? Como seria? Se Deus não tivesse propiciado os pecados dos eleitos no sangue do Filho, como é que seria? Como é que as pessoas poderiam ser salvas? Então Cristo na cruz, ele venceu, ele não foi vencido. Satanás não venceu na cruz. Satanás foi exposto ao ridículo na cruz, porque ele achou que venceria Jesus, fazendo com que ele seja morto, quando na verdade ele fez todo o trabalho sujo de botar Jesus numa cruz, no sentido de usar pessoas para atentarem contra a vida do Messias, e esse atentar contra a vida do Messias foi o que proporcionou salvação eterna para aquele que nele crê. Então Satanás é um derrotado e um burro. Cristo venceu na cruz. Nós temos um Deus vitorioso sobre a morte. Já parou para pensar nisso? Muitas das pessoas têm medo da morte. O crente, a morte é o início da eternidade do crente. Já parou para pensar nisso? Todo mundo olha assim: eu tenho medo, um pânico de morrer, meu amado.
Se tu é crente em Jesus Cristo, a morte é o início da eternidade em glória com Deus. Cristo venceu na cruz, nós vamos vencer a morte também. Já parou? Vocês já notaram que nós crentes um dia ressuscitaremos? Se nós morrermos hoje, os crentes todos morrerem hoje, um dia nós seremos ressuscitados para estar com Cristo na eternidade, para vir reinar aqui 1000 anos com Cristo. Já parou para pensar que nós, assim como Cristo venceu a morte, nós venceremos a morte também? Isso é maravilhoso. Cristo venceu na cruz, não foi vencido. Deixa eu procurar um texto aqui muito bom para mostrar para vocês, em Colossenses. Não precisa abrir, eu vou lá rapidinho. Colossenses 2, do 13 ao 15, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre Cristo. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O que Cristo fez? Cristo nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Como? Tendo cancelado o escrito de dívida que era conosco, que constava de ordenâncias, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo na cruz encravou todos os nossos, como o apóstolo Paulo diz aqui, o nosso escrito de dívida que era contra nós. Cristo cravou ele na cruz. Cristo venceu na cruz. Cristo não foi vencido na cruz. O crente, por causa da cruz, é vencedor. É vencedor porque ele está em Cristo Jesus, que venceu a morte. Então note, o cristianismo é de fato uma, abre aspas, religião, fecha aspas, vitoriosa por causa de Jesus. Cristo venceu na cruz. Toda vez que você vê aquela imagenzinha de Cristo crucificado, veja um Cristo vitorioso. Ele venceu e ele vencerá eternamente. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Salvador. Um outro ponto ainda aqui do versículo 28 que eu quero tratar. Jesus diz o seguinte: saberão que eu sou. O que ele quer dizer isso? Por causa da sua morte, os judeus entenderiam e saberiam que ele é Deus, que eles mataram o Deus vivo, o Deus homem, o Messias enviado a Israel. Sabe o que Jesus está dizendo? Mesmo vocês sendo incrédulos, vocês saberão que eu sou. Saberão que eu sou Deus, que eu sou o enviado do Pai. Isso é uma acusação grave. Mas note que um pouquinho mais para frente, João, não precisa abrir, eu vou lá rapidinho, em João 19 diz, João 19, 17. O texto diz o seguinte: vamos falar sobre a crucificação de Jesus. João 19, 37. O texto diz o seguinte: e outra vez diz a Escritura, e verão aquele a quem transpassaram. Os judeus vão ver aquele a quem eles transpassaram. Um dia essa nação incrédula vai ver aqueles que eles transpassaram voltando. E eles chorarão amargamente por causa disso. Olha para Israel hoje, que vocês vão ver o seguinte: um dia Jesus vai voltar para instaurar o seu reino aqui na terra. Ele vai voltar. E esse dia vai ser o dia de angústia para Jacó, para Israel. Eles vão olhar: nós matamos esse homem há tantos anos atrás, ele está voltando agora. Ele era o Messias prometido e nós o matamos. Nós não cremos nele. Nós merecemos sim o castigo eterno. Por isso que Jesus diz aqui: saberão que eu sou. Vocês vão chorar amargamente pelo que vocês fizeram e pela incredulidade de vocês. Note, Jesus está fazendo uma promessa aqui para eles de punição. Vocês vão saber que eu sou. Vocês vão saber tanto agora, quando eu for levantado e crucificado naquele madeiro, tanto quanto quando eu voltar na minha segunda vinda. Vocês vão saber. Jesus está trazendo uma palavra de exortação e de juízo sobre eles. Então note, Jesus traz juízo sobre o incrédulo. Esse é um ponto importante aqui do versículo 28, que muitas vezes as pessoas deixam passar. E um último ponto aqui do versículo 28. Jesus diz o seguinte aqui no final, e é interessante que ele diz:
Ele diz o seguinte: mas falo como o Pai me ensinou. Tudo isso que eu falei aqui do versículo 28, Jesus falou porque o Pai o ensinou. Isso mostra uma coisa importante: Jesus é o enviado do Pai. Tudo que Jesus disse pelo Pai. Tudo, as bênçãos que Jesus veio trazer, salvífica, foi uma forma de Deus enviar essas coisas aos homens. Mas as punições, pela incredulidade deles, também foi enviado por Deus. Então nós vemos dois aspectos aqui de Deus: seu amor para enviar o seu Filho para morrer por aqueles que creem, e a sua justiça para punir aquele que não crê no Filho de Deus. Então Jesus, tudo que falou e tudo que fez foi pelo Pai, pela vontade do Pai, fazendo a vontade do Pai. Isso é importante a gente lembrar e ressaltar, porque muitas das vezes a gente acha que Jesus fez o que fez simplesmente porque ele era vamos dizer assim, por vontade própria, a parte do plano do Pai, de Deus o Pai. Não. Tudo que Jesus fez mostra uma íntima relação entre Deus Filho e Deus Pai. E Deus Espírito também. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente no Evangelho de João. Tudo que Jesus fez, ele fez pela vontade do Pai, cumprindo fielmente tudo que o Pai disse para ele. Pergunta importante: nós que nos achamos filhos de Deus, nós que nos achamos justificados pela obra de Cristo Jesus, nós fazemos a vontade de Deus? Nós. Agora nós vamos parar de olhar para Jesus. Vamos fazer essa pergunta honestamente. Nós, crentes em Jesus, que nos dizemos crentes em Jesus, nós fazemos a vontade do Pai como Cristo fez aqui? E olha que Cristo é Deus homem. Ele não é somente homem como nós somos. E ele fez a vontade do Pai. E nós? O que nós fazemos? O que nós temos feito? Versículo 29, fica a pergunta para nós respondermos internamente. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço o que lhe agrada. Aqui no versículo 29 eu quero ressaltar alguns aspectos importantes. E o primeiro deles é o seguinte: a natureza íntima de Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai e Deus Filho são íntimos. Eles não são criaturas, vamos botar essa nomenclatura, eles não são criaturas que agem separadamente, a parte da vontade de um do outro. Existe uma comunhão na Santíssima Trindade. Existe uma intimidade entre o Pai e o Filho. A declaração de Jesus aqui, ele mostra isso. Eu e o Pai somos íntimos. Ele não me deixa só. Ele não me deixou só. Ele não me deixou só na hora da morte. Ele não me deixou só quando me enviou aqui para morrer pelos homens. Ele não me deixará só. Ele me glorificará. Eu ressuscitarei ao terceiro dia. Ele me glorificou. Ele me glorificará. Deus não me abandonou. Pergunta importante. Nós sabemos e entendemos isso? Em João 14,10 fica claro. Não precisa abrir, eu vou lá rapidamente. João 14,10. Olha que Jesus diz, mais uma vez, agora aqui falando para os discípulos. Olha que Jesus diz: não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos tenho digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Jesus tudo que fez internamente ligado com o Pai. Ele é uma pessoa distinta do Pai, mas ele fez o que fez intimamente com o Pai. Esse é o ponto importante. Jesus, ele olha para os discípulos e questiona aqui em João 14, diz o seguinte: olha, vocês não creem que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Por que vocês ficam discutindo? Por que vocês querem ver o Pai? Quem vê o Pai vê a mim. Jesus vai dizer isso para os discípulos. Os judeus aqui estão de frente com o Deus de Israel. Aquele Deus que eles diziam seguir. E eles não entenderam. Eles não viram. Eles não compreenderam. Hoje nós pregamos sermões dizendo Jesus Cristo é o Salvador do mundo. As pessoas não entendem.
Nós dissemos, crê em Cristo Jesus e será salvo. As pessoas não entendem. É Deus falando com elas através da palavra e eles continuam incrédulos. Assim como se judeus foram incrédulos, os gentios hoje também agem da mesma forma. Jesus quer mostrar que é íntima a relação dele com o Pai. Ele é íntimo com o Pai. Segundo ponto que eu quero mostrar aqui, em João 8, 29. Eu quero mostrar um ponto aqui que o Pai enviou o Filho. Nós lemos isso em João 5,37. Olha só o que diz João 5,37. Eu vou lá rapidamente. O Pai que me enviou, esse mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Jesus Cristo é o enviado de Deus. Então como é que eu posso me achegar a Deus? Me achegando a Jesus Cristo. Como é que eu posso pedir para Deus, Deus envia-me alguém? Ele já enviou há 2000 anos atrás. Já enviou. Jesus é o enviado de Deus. Ele fala da parte de Deus. Ele é Deus homem. Ele é o Filho de Deus. As pessoas hoje pedem tanta coisa. Ah, Deus, por favor, me envia algo. Fala comigo, Senhor. Abra sua Bíblia e leia a Bíblia que você vai ter a revelação de Deus para você. Você vai ver Jesus Cristo sendo revelado, página por página das Sagradas Escrituras. As pessoas querem ter intimidade com Deus à parte de Jesus Cristo. Não existe isso. A comunhão com o Pai se dá por meio da comunhão com o Filho. Jesus é o enviado de Deus. João 8, um pouquinho mais para trás, nós já lemos o seguinte: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus falou abertamente que ele, o Pai, testificava dele. As pessoas querem conhecer a Deus, mas não conhecem Jesus Cristo. No momento que você não conhece a Jesus Cristo, você não conhece a Deus. Eu quero ver a tua glória, Pai. Muitas canções dizem isso. Basta ver a glória do Filho, que habitou no meio dos homens, viveu uma vida simples, curou os enfermos, ressuscitou os mortos, foi entregue na cruz, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra do Pai. Que coisa mais gloriosa que entender isso? Que coisa mais gloriosa que entender o plano da redenção, que Jesus Cristo morreu para pagar os meus pecados, e Deus testemunhou incessantemente aos judeus por meio do Filho. Há uma relação íntima desse testemunho do Pai para com o Filho. E as pessoas não entenderam. As pessoas não entendem ainda hoje. Mas eu quero mostrar uma coisa importante. Se por um lado é importante ressaltar que o Pai é íntimo com o Filho é íntimo com o Pai, Jesus, então, ele é um mediador de Deus com os homens. Jesus é mediador entre o Pai e os homens. Jesus é a ponte que liga Deus para com os homens. Sabe uma ponte gigantesca que liga uma cidade à outra? É assim Jesus para com os homens. Mas deixa eu fazer uma analogia importante aqui. Você tem que pegar a ponte, andar na ponte para chegar no outro lado. As pessoas muitas vezes sabem que Jesus é a ponte, mas não entram na ponte. Sabe? Foi por isso que Jesus disse: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. As pessoas conhecem a ponte, mas elas não querem andar na ponte. Eu sei que Jesus é a ponte que me liga com o Pai, mas eu não quero me ligar com o Pai, eu não quero crer nisso. Eu não quero andar nessa estrada, não quero perseguir esse caminho. Eu quero ficar aqui. Vai morrer sabendo que Jesus é a ponte sem nunca ter experimentado a ponte. É inacreditável isso. Esses judeus aqui sabiam que Jesus era essa ponte. Então Jesus é um mediador entre Deus e os homens. A única mediação que nós temos não é por ritos religiosos, não é por placa de igreja, não é por sacrifício, não é por boas obras, não é por nada que não seja Jesus. Jesus é a única forma de mediação entre Deus e os homens. É a única. Única forma. Ouça o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Não precisa ir, eu vou lá rapidamente. 1 Timóteo 2,5. Porquanto, olha o que o apóstolo Paulo diz:
a Timóteo: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A única forma que nós temos de nos chegar a Deus é por Jesus. Por Jesus. Não existe outra forma. Não existe outro elo. Não existe outra ponte de ligação entre Deus e os homens. A igreja não liga ninguém com Deus. Pastor não liga ninguém com Deus. Santo nenhum liga o homem com Deus. Isso é balela, mentira. É distorção diabólica para fazer com que Cristo não seja esse mediador. Para que as pessoas não saibam que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo diz aqui em 1 Timóteo 2,5. Nós acabamos de ler. Cristo é o mediador. E não só o mediador. Só um mediador existe. E é Cristo. Só um. Não existem dois, não existem três, não existem múltiplas formas de se chegar a Deus. Sabe aquela frase que vocês já devem ter ouvido inúmeras vezes? Todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Isso é mentira. M-E-N-T-I-R-A. Soletrando. Está errado, mentira. O único caminho de se chegar a Deus é por Jesus Cristo. Não existe outro. Ficou claro? E um outro ponto aqui. Jesus é mediador. Se Jesus é um mediador, ele é um modelo. Ele é um modelo que agrada o Pai. Por que nós temos que ser imitador de Cristo? Porque ele é o modelo que agrada o Pai. O Pai não se agrada em qualquer coisa, se agrada no Filho. Lembre-se do batismo de Jesus, o que Deus disse, bradou dos céus no batismo de Jesus: esse é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Esse é meu Filho amado, aquele que eu tenho muito orgulho, que eu amo. Ele é o modelo. O modelo não são homens. O modelo não é o pastor da igreja. O modelo não é a igreja. O modelo é Cristo. O único. O único modelo é Cristo. Não existe outro modelo a ser seguido. Eu não sou modelo de absolutamente nada. Aliás, eu sou um modelo de como não se deve ser. Sou um modelo mesmo. O modelo real é Cristo. Cristo é o verdadeiro modelo. Isso é importante. Porque muitas das vezes a gente se espelha em homens. Não sei se não nos espelhamos. Eu admiro muito os homens de Deus. Eu brinco muito que o Granconato é o meu santo padroeiro. Mas eu não me espelho nele, eu me espelho em Cristo. Eu me identifico muito com o que ele diz. Mas meu modelo é Cristo. O Granconato erra, eu erro. Todos nós erramos. Nós erraremos. Vamos conjugar todos os verbos. O modelo que não errou é Cristo. Por isso que o Pai se agrada dele. Por isso que ele é o sacrifício perfeito. Por isso que ele é o sacrifício, foi o sacrifício sem pecado que agradou o Pai. Por isso, ele é o modelo. Ele é a ponte, ele é o mediador, ele é íntimo com o Pai. Ele, tudo é para ele, por meio dele, para a glória dele. Amém, é o que Paulo diz. Ok? Jesus é um modelo. Deixa eu achar rapidinho aqui 2 Pedro. 2 Pedro 2,17. Jesus é um modelo. O que não é um modelo? Os falsos mestres. Olha o que diz o texto. Estes, tais, são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão e trevas. Coloque a sua esperança em homens. Que Pedro diz uma coisa importante aqui. Ele diz que estes tais são como sem fonte de água. Mas existe uma fonte de água ininterrupta, Cristo Jesus. Existe uma fonte inesgotável, Cristo Jesus. Em 2 Pedro, eu li 1 Pedro. 2 Pedro diz: esses tais são como fonte sem água. Baseie a sua fé em homens. Baseie a sua fé em homens. Em falsos mestres que ensinam o evangelho mentiroso. Vocês vão acabar assim. Como fonte sem água, seca, que está reservada a trevas e negridão eterna. Baseiem-se em Cristo. Ele é o modelo que agrada o Pai. Ok?
Um último ponto aqui do versículo 29. Se Jesus é o modelo, o crente em Jesus é feito filho de Deus pela fé em Jesus. Se Cristo é o modelo, a fé em Jesus nos faz filhos de Deus. Já parou para pensar nisso? Que por meio de Cristo eu posso ser chamado de filho de Deus? Todo mundo acha que é filho de Deus. Mentira. Filho é só aquele que recebeu a Cristo Jesus. Nem todos são filhos de Deus no sentido aqui, nesse sentido de ter relação íntima com o Pai. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus é que são filhos. São criaturas de Deus. Filho, filiação, é só para quem crê em Jesus. Da onde tu tirou isso, Dani? O próprio Evangelho de João, capítulo 1. O texto diz o seguinte. João 1, 12 e 13. Olha o que o texto diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A pergunta é o seguinte: você nasceu da vontade de Adão ou da vontade de Deus? Em quem você está? Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Só existe duas filiações. Ou você é filho de Adão, nasceu da vontade da carne e do sangue, ou você é filho de Deus, porque creu em Jesus Cristo. Só existe duas filiações. Pergunta é: já parou para pensar que todos quanto receberam Jesus Cristo foram lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus? A pergunta é a seguinte: você recebeu o poder de ser filho de Deus? Como é que eu sou filho de Deus? Crendo em Jesus Cristo. Ele é o mediador. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o filho amado a quem Deus se agradou. Ele é um modelo a ser seguido. Os homens não são modelo. Eu nunca serei modelo para nada. Aliás, sou um modelo de como não se deve ser. Sou um pecador, miserável, que merecia o inferno. Todos nós aqui merecíamos. Vamos ser justos. Todos nós merecíamos. Mas nós temos um mediador. Nós temos um sumo sacerdote. Nós temos alguém que advoga por nós lá no céu, se nós cremos. Se nós cremos na obra dele. Lembre-se, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só é filho de Deus quem creu no seu nome. Aquele que creu no nome de Jesus, creu na obra salvífica dele, é filho de Deus. Quem não creu, não é filho de Deus. É uma criatura como qualquer outra. É uma criação de Deus, mas não é filho. Filhos somos os crentes. É por isso que nós somos chamados, a igreja de Jesus Cristo, chamada de corpo de Cristo. Por isso que é corpo. Ou você está ligado nesse corpo de Cristo, ou você não é parte do corpo de Cristo. Está separado de Deus, está à parte de Deus. Esse é o ponto importante. Versículo 30, para a gente terminar. O texto diz: ditas estas coisas, muitos creram nele. Quero mostrar para vocês aqui o efeito das palavras de Jesus. Só existem dois efeitos depois de você pregar o evangelho para as pessoas. Primeiro, eles rejeitam. Segundo, eles creem. Só existem esses dois efeitos. Não existe uma terceira via. Ou creu ou não creu. Quem está balançado não creu. Mas lá para frente eu levo a sério. Eu tomo um rumo na minha vida. Pode ter certeza que não vai levar a sério, não vai tomar rumo. O tempo de crer é hoje. Nós precisamos crer hoje, porque nós não sabemos se nós vamos sair por aquela porta ali. O efeito aqui foi o seguinte: muitos creram. Falar de Jesus Cristo é um ponto importante aqui que eu quero trazer. Muitos creram. Falar de Jesus Cristo gera fé nas pessoas. Eu quero trabalhar aqui esses conceitos de fé. Existe uma fé racional, que é entender com psique, com intelecto, aquilo que Jesus falou.
E existe uma fé sobrenatural, que é aquela que age no coração. E quebra o coração. E entra a palavra de Deus no coração, fazendo com que nós creiamos em Jesus Cristo e na obra dele. Uma coisa é saber que existe a ponte. Lembra da figura da ponte que eu usei? Uma coisa é saber que existe a ponte que me leva para o céu. Outra coisa é entrar pela ponte, perseguir o caminho e chegar até o céu. Uma coisa é saber que Jesus existe. Outra coisa é crer na obra dele. Como eu gosto de dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não misturem alhos com bugalhos. Uma coisa é falar de Jesus Cristo, outra coisa é entender quem é Jesus Cristo. Outra coisa é saber que Jesus Cristo morreu para perdoar os pecados. Outra coisa é crer que Jesus Cristo morreu para perdoar os meus pecados. Saber não é crer. Crer é confessar, entender e seguir o caminho. Então, um ponto importante, falar de Jesus Cristo gera fé nas pessoas. Mas nós precisamos trazer um segundo ponto aqui, um terceiro ponto na verdade, é testar a fé. A fé desses homens aqui, que é descrita aqui no versículo 30, ela será testada nos versículos seguintes. Eu não vou ler os versículos seguintes hoje, vamos deixar para o domingo que vem. Mas a fé é testada. Por que a fé é testada? Vocês já pararam para pensar? Por que nós temos que verificar se estamos na fé? Porque existe um coração enganoso que muitas das vezes nós achamos que temos fé e não temos fé. Nós temos somente um conhecimento natural e intelectual. Existe um texto, está lá em Atos, eu não vou ler agora, vou somente falar de cabeça, que mostra Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia, ela era temente a Deus. Ela ouvia as pregações, ela entendia que existia um Deus de Israel, mas foi necessário, por meio da pregação de Paulo, Deus abrir o coração de Lídia, para que Lídia viesse entender as coisas que Paulo falava. Note, ela era temente a Deus. Ela não era ateia, ela não era um ateu que estava lá para escarnecer, ela sabia que existia um Deus verdadeiro. Só que foi necessário Deus abrir o coração dela para ela entender as coisas que Paulo falava. E o entender aqui é ter fé salvífica, não é o psique, porque o psique dela já estava convencido que existia um Deus. Mas foi necessário ter ação do Espírito, ação de Deus naquele coração para abrir, para tirar a chave, a tranca do pecado daquele coração, a cegueira espiritual ser removida. Então a fé muitas das vezes aqui vai ser testada. E a gente vai ver ao longo das Escrituras isso. Pessoas sendo testadas. Muitas das vezes, aqui um quarto ponto, então nós temos somente uma fé racional, que não é a verdadeira. Eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar nisso que eu quero. Isso é uma fé racional. Eu tenho fé que Deus é bom para comigo. Isso é uma fé racional, todo mundo tem. Até os incrédulos têm isso. A fé natural que todo ser humano tem. Essa fé de se agarrar em algo. Mas e a fé de crer em Jesus Cristo? E a fé de confessar Jesus Cristo como Salvador? Alguém tem? É isso que nós precisamos entender. Precisamos buscar isso. Saber essa fé. Que fé? Saia daqui hoje se perguntando isso. Que fé que eu tenho? Eu tenho a fé racional ou uma fé salvífica verdadeira, que é entender quem é Jesus Cristo e que Ele morreu para me perdoar, mesmo eu não merecendo, que Ele é o mediador entre Deus e os homens, Ele é o caminho que eu tenho que conseguir, que eu tenho que seguir. A marca da fé verdadeira, eu vou mostrar para vocês o que é a perseverança. A perseverança, ou seja, o não abandonar a confissão em Cristo, é marca de uma fé verdadeira. Porque muitos vêm, ouvem, ficam um tempo e saem. Porque eles não têm fé verdadeira. Se tivesse a fé verdadeira em Jesus Cristo, eles não abandonariam Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. Elas me ouvem e me seguem. Uma ovelha jamais deixa de seguir o seu pastor. Uma ovelha não abandona o pastor.
E mesmo que a ovelha queira abandonar o pastor vai atrás da ovelha dele. Do bode ele não vai atrás. A marca da fé é uma fé perseverante. Isso é importante. Porque as pessoas confundem racionalidade de saber quem é Jesus com uma fé verdadeira em Jesus. São coisas distintas. E o meio evangélico está cheio de pessoas que acham que são crentes, mas não são. Pessoas que entendem com o intelecto, mas aqui não foi convertido ainda. Não foi transformado. Não foi aberto como foi aberto o coração de Lídia. Isso é importante. Por isso que muitas das vezes a gente vê assim, fulano estava aqui, estava tudo tão bem, agora abandonou, nunca mais veio, está lá fora de novo, fazendo tudo que fazia. Não foi transformado. Não foi regenerado. Era uma fé natural, intelectual. Coisa humana. Por isso que abandonou. Para encerrar, para mostrar essa fé perseverante, 1 de João. Não precisa abrir, eu vou lá rapidinho. Primeira de João. João fala sobre isso. João fala sobre aqueles que abandonaram. E olha o que João diz. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqueles que abandonam a fé é porque nunca foram dos nossos, não foram dos crentes, não foram ligados com Cristo. Aquele que abandona a fé em Cristo Jesus, não é abandonar a igreja, abandona a fé em Cristo Jesus. Ele prova que ele nunca foi dos nossos. Nunca. Ele teve por um tempo racionalidade, ele teve por um tempo o entendimento de ficar ali, mas não permaneceu ali, porque não foi transformado. É isso que nos difere dos outros. É por isso que não existe perca de salvação, como muitos ensinam por aí. Jesus Cristo é o bom pastor. Se Ele morreu por mim, Ele me pagou os meus pecados. Não tem como eu desfazer a obra dele, a não ser que o pecado seja maior que a obra de Cristo. E eu acho que o pecado não é maior que Deus, né? Então, nós sabemos o que é a fé perseverante. Agora que nós sabemos, eu quero te mostrar para vocês 3 aplicações do tema de hoje, do assunto de hoje de João, onde nós falamos sobre o Filho do Homem. A primeira delas é o seguinte: a morte de Jesus foi uma vitória. A gente não pode mais olhar para a morte de Jesus como uma derrota, como um homem que foi vencido. Jesus venceu, foi vitorioso. Ele expôs, por meio da cruz, os principados e as potestades ao ridículo. Ele expôs Satanás ao ridículo na cruz. Porque Satanás achou que tinha vencido, mas Deus venceu. Cristo venceu. Por isso nós venceremos. É por isso que a nossa fé é a vitória que vence o mundo. É por isso que o crente é vitorioso. Porque mesmo que ainda que ele morra, ele é vitorioso em Cristo. Porque ele vai para junto do Pai. Mesmo que ele morra, um dia ele vai ser ressuscitado. Vai ter o seu corpo glorificado. Vai reinar com Cristo e vai passar a eternidade com Cristo. O crente é vitorioso em Cristo. Não sei por que tanta derrota no meio evangélico. Não sei por que tantas depressões e tantas coisas ruins abatem os crentes. Aí eu sou um perdedor. Meu amigo, tu pode ser um perdedor humanamente falando, mas tu é um vitorioso, tu tem fé em Jesus Cristo. Parem, larguem esse espírito depressivo. Abandonem essas coisas ridículas que são efeitos do pecado no homem. Você é um vitorioso em Cristo por meio da cruz. Você venceu como Ele venceu. Essa é a fé que vence o mundo. Ainda que tudo desmorone, que tudo pareça que tudo está ruindo. Isso inúmeras vezes aconteceu comigo, acontece comigo ainda até hoje. Mas eu tenho uma fé. A minha fé diz que eu sou vitorioso em Cristo. Assim como Ele venceu, venceu. E ainda que eu morra, eu sou vitorioso com Ele, porque um dia eu vou ressuscitar. Um dia eu vou reinar com Ele. E um dia eu vou habitar eternamente no novo céu e na nova terra com Ele. Jesus Cristo é vitorioso, a cruz é vitoriosa, nós somos vitoriosos. Nós que cremos. Segundo ponto. Jesus e o Pai são íntimos. Você se lembra que eu falei disso lá no versículo 29? Pois é, nós também somos íntimos de Deus por meio do Pai, por meio do Filho. Nós somos íntimos de Deus por causa de Jesus Cristo.
A Escritura diz que nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. Nós, crentes em Jesus, nós podemos agora, nesse exato momento, como estamos agora, nós temos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos, aquele local que o sacerdote só podia ir uma vez por ano, no sacrifício. Nós podemos ir a qualquer momento, segundo, milésimo, centésimo de segundo, nós podemos chegar à presença do Pai, por causa de Jesus Cristo. Nós somos beneficiados por causa de Jesus Cristo. Não sabe o tamanho da bênção que é crer em Jesus Cristo. Nós podemos ter contato com o Criador dos céus e da terra agora, nesse exato momento, se nós cremos em Jesus Cristo, na obra dele. Já parou para pensar que nós não precisamos de ritual nenhum para chegar à presença de Deus? Já parou para pensar que muitas religiões fazem 1000 rituais e coisa arada, tudo que é parafernália, mentira, para se aproximar de Deus, e nós temos livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo? O cristianismo liberta o homem, não aprisiona. É por isso que Cristo vai dizer, nós vamos ler no domingo que vem, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês são livres. Já parou para pensar? Que grandiosidade, que bênção é termos livre acesso ao Pai. Nós somos íntimos do Pai, assim como Cristo é. Nós somos chamados filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Terceiro e último ponto para encerrar. Se nós temos 2 tópicos muito bons, os 2 primeiros que nós somos vitoriosos, a morte de Cristo foi vitoriosa, que nós temos livre acesso com o Pai, nós somos íntimos do Pai, assim como Jesus é. O terceiro ponto fica aqui para nós refletirmos, para não achar que é só maravilha. Olhem para si mesmo, porque muitos creem, mas esse crer não é verdadeiro. Está lá no versículo 30 isso. O versículo 30 está aí. Se nós temos livre acesso, se nós somos chamados filhos de Deus, se nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Muitos creem, mas esse crer não é verdadeiro. Examine-se o homem a si mesmo. Ok? Examinem-se. Vejam e provem a fé. Provem a fé de vocês diariamente. Porque, já pensou, viver uma vida inteira religiosa, achando que está fazendo certo, achando que está agradando a Deus, que crê em Jesus Cristo, mas na verdade não creu de verdade, não foi transformado? Já parou para pensar nisso? Que vida inútil, em vão teve? Então analise, sabe aquela placa onde passa trilho? Para, olhe, escute. Pare, olhe para Cristo e escute a voz dele. E teste a sua fé. Ok? Pai, muito obrigado por mais um domingo, Senhor. Que o Senhor tenha falado conosco, que o Senhor tenha ministrado os nossos corações, que o Senhor venha fazer esta obra, como fez a obra no coração de Lídia, naqueles que não creram ainda, Pai. Precisamos disso, precisamos da Tua ação, da Tua atuação, porque por nós mesmos, Pai, nós somente nos enganamos. A Escritura diz, enganoso é o coração do homem, e o coração do homem se engana com muitas coisas. Por isso, Pai, não deixe que ninguém fique neste engano. Abra o coração dessa pessoa de uma vez, Pai. Ministre no coração dela e mostre a salvação que Cristo consumou na cruz. É isso que é importante. Nós devemos pregar a Jesus Cristo crucificado e a obra dele, para que as pessoas venham converter-se ao Deus soberano, ao Deus bondoso e gracioso que propiciou, mediou e pagou os pecados dos homens que creram em Jesus Cristo. Por isso nós te agradecemos no nome santo de Jesus, por ação e intermédio do Espírito Santo. Amém.